Muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais uma semana juntos aqui, estudando mais uma série especial dentro do Escola Bíblica. É a temporada Verdades para o Tempo do Fim. Mas não para por aí, a gente já está planejando outras temporadas, muita coisa boa. Nós já estamos no meio da temporada e hoje a gente vai falar sobre um dia especial questionado por muitas pessoas. E durante essa semana a gente vai trabalhar em cima desse dia bíblico, tá bom? Você aceita a guarda do sábado ou não aceita a guarda do sábado? Está valendo ainda hoje ou não? A gente vai trabalhar esse tema. É um tema que muitas pessoas precisam ouvir, entender, questionar, fazer a pergunta também e participar aqui. Espero você até já aqui no Escola Bíblica. Agora sim, estamos juntos ao vivo, diretamente com você, em todos os cantos do Brasil ou fora do Brasil. Deixa eu começar fazendo um desafio para você que está chegando agora, para você que quer estudar a Bíblia, para você que gosta de entender um pouco mais o que a Palavra de Deus traz de mensagens para nós. Eu já vou começar com um desafio no início dessa semana, tá? E o desafio é o seguinte, você interagir com a gente e dizer de onde você é, tá bom? De onde você é. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho você já pode começar a escrever para a gente, tanto no Instagram, quanto também no Facebook, dizendo de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo aqui o programa Escola Bíblica. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você pode acompanhar esse programa a partir de agora, tanto nas plataformas aqui da Novo Tempo, tanto no Facebook do programa Escola Bíblica, no YouTube também, YouTube da Rede Novo Tempo, ou você pode assistir no NT Play. Claro, TV Novo Tempo também espalhada por todo o Brasil, em vários canais, tanto abertos, fechados, parabólicas, várias capitais. Eu sempre digo isso aqui, faço questão para que você divulgue cada vez mais o programa para que outras pessoas estudem também. Essa semana a gente vai falar sobre um dia para ser lembrado. Um dia para ser lembrado. É esse o tema, estudo número 8 da temporada Verdades para o Tempo do Fim. Pastor, o que você está mostrando? Que revista é essa aí? Para quem não conhece ainda, olha, capítulo 8, um dia para ser lembrado. Nós estamos na nossa 8ª semana desse guia de estudos aqui, que é o Verdades para o Tempo do Fim. E nós vamos oferecer para você gratuitamente esse estudo. 12982444449, esse é o WhatsApp, ou você pode entrar em contato com a gente ligando também e recebendo esse material gratuitamente. Nós estamos falando essa semana e vamos falar um pouquinho sobre o dia que é esquecido, né? E não lembrado por muitas pessoas acerca do sábado, mas eu quero lembrar você que ainda em breve a gente vai apresentar essa temporada para você. Vai ser uma semana, tá? Uma semana não, um mês ou melhor. Nós vamos estudar um mês, cada dia um ponto diferente. O mês de agosto, tá? Todo mês de agosto nós vamos estudar esse guia de estudos aqui, o Sábado da Criação. Vou dar um exemplo para você aqui, tá? Rapidinho, porque a gente tem que começar o tema de hoje. Origem e significado do sábado, paraíso perdido, porque Deus criou o sábado, operação liberdade, lei e liberdade. Então, cada dia do mês de agosto a gente vai estudar um aspecto referente ao sábado, tá bom? Semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho a questão dos sentimentos também, tá bom? Semana especial, semana que vem, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre essa semana especial para você, tá bom? Vamos orar, vamos estudar, trabalhar no nosso tema, que é um tema muito importante e a gente vai buscar respostas na Palavra de Deus. Vamos lá. Senhor, obrigado por essa semana, por teu carinho, por teu amor e porque o Senhor tem aberto corações para a tua mensagem, aberto o conhecimento da tua palavra e revelado a cada um de nós. E por isso nós nos colocamos mais uma vez em tuas mãos, buscando de ti a tua fonte e reveladora verdade. Nos colocamos em tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta muito comum que eu quero começar fazendo para você é:
você acredita na importância da guarda do sábado? Tem muitas pessoas que questionam, fazendo uma outra pergunta. Por que vocês que guardam sábado, essa pergunta já foi feita para mim várias vezes, eu já ouvi outras pessoas mencionando que receberam essa pergunta, por que vocês dão tanta ênfase à questão do sábado? Ele é mais importante que os outros mandamentos? Por que vocês falam tanto sobre o sábado? O fato é que o sábado é conhecido como o mandamento esquecido. O mandamento esquecido. Já percebeu que dificilmente as pessoas questionam a questão do adultério? Dificilmente as pessoas questionam a questão de colocar Deus em primeiro lugar, honrar o pai e a mãe, o assassinato, mas as pessoas questionam o sábado. O sábado é o dia esquecido, o mandamento esquecido. Tanto que existe um livro com esse nome, até sugiro para você, O Mandamento Esquecido, de Tim Challies. A maioria dos cristãos não faz questão da guarda do sábado. Por isso que quando a gente fala sobre o sábado, ele fica mais evidente. Para quem guarda o sábado, todos os mandamentos são iguais. Então, para quem entende que o sábado faz parte da lei de Deus, todos têm o mesmo significado, o mesmo sentido. É claro que a base dos mandamentos é o amor a Deus, amor ao semelhante. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, é natural, é mais natural que nós entendamos a importância dos mandamentos. Mas não existe um maior do que o outro, não existe o não adulterar maior do que o não cobiçar. Todos estão no mesmo nível. Então, inclusive, o sábado que faz parte dos mandamentos também. E a gente vai trabalhar isso essa semana, tá bom? Essa semana é uma semana introdutória para o mês de agosto, que a gente vai trabalhar esse guia de estudos aqui, tá bom? Numa outra temporada. Eu queria ler para você Gênesis 2, 2 e 3, que diz assim: No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Aqui a gente percebe então, o que diz respeito à criação de Deus. Gênesis 2, 2 e 3. A gente percebe que nesse texto não é identificado o sábado, mas é falado o quê? O 7º dia da criação. Essa identificação com relação ao sábado aparece pela primeira vez em Gênesis 16, 26 e 29. A gente tem aqui um outro verso que eu quero apresentar para você, Gênesis 2, verso 2, tá bom? Se você tiver com a sua Bíblia aí, leia, anote, é importante para a gente chegar à conclusão desse tema no final da semana, tá bom? Gênesis 2, 2 diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito. Gênesis 2, verso 2. Essa palavra descansou, ela se encontra no hebraico. Eu quero mencionar para você aqui. Olha, a palavra descansou, no hebraico, Shabat, está relacionada ao substantivo sábado. Então, a palavra descanso, nesse texto de Gênesis 2, 2, ela é um sinônimo da própria palavra sábado. E eu quero mencionar para você uma outra frase, um outro significado aqui. A palavra sábado não é empregada em Gênesis 2, 2 e 3. Isso diz a enciclopédia bíblica, tá? E você vê a referência ali embaixo. Vou voltar desde o início. A palavra sábado não é empregada em Gênesis 2, 2 e 3. Vou parar por aí e a gente vai continuar lendo o verso. Mas sabe por que eu estou mostrando isso para você? Porque muita gente fala assim, pastor, desde o início de Gênesis, muita gente questiona, mas por que vocês guardam sábado? Por que fala sobre o sábado, sendo que no início não está escrito sábado, mas está escrito 7º dia? Não poderia ser qualquer outro dia? Esse 7º dia não poderia ser, teoricamente, a nossa segunda, a nossa quarta-feira, a nossa quinta-feira? Por que necessariamente esse 7º dia é o sábado? Vamos voltar ao texto aqui, desde o início? Diz assim, a palavra sábado não é empregada em Gênesis 2, 2 e 3,
Mas é certo que o autor pretendia afirmar que Deus abençoou e santificou o sétimo dia como sábado. Tá? A gente percebe isso, e aqui é num comentário bíblico cristão, não necessariamente referente aos guardadores do sábado. É uma compreensão geral do cristianismo. É uma interpretação correta e principal do que a Bíblia diz. É evidente, é muito claro que Gênesis ensina a origem da instituição divina como a guarda do sábado para toda a humanidade. Então muita gente questiona dizendo o seguinte: pastor, mas essa questão do sábado que vocês tanto mencionam aí, é algo que é para os judeus. A gente vai estudar um pouco sobre esse tema, né? Abordar esses aspectos aí. Mas olha que interessante essa revelação do Observatório de Washington aqui, acerca dos dias da semana, se houve alguma alteração nos dias da semana também. Porque muita gente questiona o seguinte: pastor, quem garante que o sábado de Gênesis é o mesmo sábado de hoje, de 2021? O próximo sábado agora vai ser o mesmo sábado, sequencialmente dentro da semana, exatamente como foi em Gênesis. O Observatório Naval dos Estados Unidos, em Washington, D.C., faz uma declaração sobre o possível tempo perdido ou adquirido. Em carta datada em 12 de março de 1932, o diretor James Robertson declarou, em 1932, ok? Tivemos ocasião de investigar os resultados dos trabalhos de especialistas em cronologia e nunca encontramos um deles que tenha tido a menor dúvida sobre a continuidade do ciclo semanal desde muito antes da era cristã. Não houve nenhuma mudança em nosso calendário nos séculos passados que afetou de qualquer maneira o ciclo da semana. O mesmo sábado da criação, o mesmo sétimo dia da criação, é o sábado de hoje. A gente percebe que a cronologia, que a sequência da semana permanece até os dias de hoje. O que era sábado na criação não é a quarta-feira de hoje, porque mudou o calendário, não. O que era sábado na criação, o sétimo dia, continua sendo exatamente o sétimo dia da semana de hoje. E eu quero falar para você algo muito interessante após o intervalo. Você não se esquecer de uma coisa, que a lei, quando ela é apresentada na Bíblia, que incluindo o sábado, ela não é uma tradição, ela não é uma imposição, ela é a base da preservação da vida. Em algum momento a gente já disse isso, né? Muita gente questiona a lei dizendo assim: pastor, mas a lei é pesada, a lei é cruel, a lei, ela na verdade, ela traz desconforto. Quando a gente analisa a questão do sábado, nós percebemos que Deus, no sentido da vida, quis preservar a qualidade e a saúde do ser humano apresentando o sábado também. Após o intervalo, a gente vai falar um pouco sobre isso e você vai entender que muitas vezes aquilo que parece ser um peso para a gente, na verdade, é uma misericórdia de Deus para cuidar da nossa vida, para cuidar da nossa saúde também. A gente volta já. Já voltamos com a Escola Bíblica e eu quero aproveitar e mandar aqueles abraços especiais. Eu estava percebendo aqui, muita gente escrevendo para a gente aqui no Instagram, também no Facebook, e olha só que interessante aqui alguns abraços, tá? Um abraço para Angels of War, o Eudes de Fortaleza, Ceará, assim é o Instagram dele, né? Angels of War, é isso mesmo. O Eudes de Fortaleza acompanhando a gente. Tem também a Dani de Santa Maria, Rio Grande do Sul, pessoal do Rio Grande do Sul, do Ceará também. Temos aqui a Leninha, ela é de Piraí do Sul, interior do Paraná. Que legal, conheço Piraí, tive a oportunidade de conhecer também. Conheço Santa Maria, tenho o privilégio de conhecer Ceará também.
Um abraço para Sônia Maria de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Eu sou mineiro, mas não conheço Pedro Leopoldo ainda, hein? Vai ser um privilégio poder conhecer em algum momento aí. Um abraço também para o pessoal de Ubá, Minas Gerais. Já fui pastor em Ubá. Olha que coincidência hoje, algumas cidades aqui, hein? Um abraço para todos de Ubá. Aliás, um parênteses para você que está assistindo. De madrugada agora, convidaram para 5 da manhã eu participar de um culto com o pessoal de Ubá, da Igreja Adventista lá de Ubá, tá? Um abraço para todos aí. A Ivete, mandando um abraço para Tenório Alves, a Ivete Tenório Alves, de São Paulo, capital, assistindo. E mais 2 abraços aqui, tá? A Lourdes, de Taquara, Rio Grande do Sul, e também o Davi, do Rio de Janeiro, acompanhando a gente aqui. Hoje foi intenso o pessoal do Sudeste e do Sul aqui, hein? Sempre participando com a gente, bastante pessoal do Nordeste aí, e eu abraço você de todo o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa muito especial para você que está acompanhando agora, antes da gente continuar. Semana que vem, a Novo Tempo vai ter uma semana muito, mas muito especial, que já está chegando, nesse sábado, dia 3. Às 10 horas da noite, nesse sábado especial, do dia 26 até o dia 3, você vai acompanhar uma semana que é essa semana aqui, Sentimentos, a Ciência do Existir, sobre os sentimentos, sobre saúde mental. E eu pergunto para você o seguinte: quem é que não está vivendo os seus dramas emocionais nessa crise mundial? Todos. Doutora Rosana Alves, no próximo sábado, 10 da noite, e o convite é feito para você, você não pode perder. Esse material que você está vendo na tela aqui, você já pode pedir ele, tá? Tá bom? Ele vai sair direto da gráfica aí para sua casa, para você estudar sobre como ter uma melhor qualidade, maior saúde mental também. Então entre em contato com a gente, você está vendo o WhatsApp aí. É Novo Tempo sempre com materiais bons e novos, né? Hoje mesmo eu ofereci 3 materiais para você aqui. Então, gratuitamente, você já pode, antes que comece essa semana, você já pode pedir para você ter esse material na sua casa aí, tá bom? Eu quero voltar ao tema com você, lembrando que os primeiros mandamentos da Bíblia, eles tinham o objetivo de preservar a vida. E o sábado também, entre várias lições que a gente pode aprender sobre o sábado, ele também tem um sentido de preservar a vida, de cuidar da vida. Até porque eu estava conversando com alguém essa semana, dizendo o seguinte: eu sei que você tem a sua religião, a sua crença, você concorda, discorda, mas a gente vai estudar ainda muito sobre esse tema, não porque ele seja melhor que os outros, mas porque é o único que é esquecido, as pessoas não fazem questão, por isso a gente faz questão de valorizar, para que as pessoas entendam a importância. Mas se não fosse o sábado, particularmente na minha vida, um testemunho para você. Eu não sei se eu já não tinha sofrido um infarto ou alguma doença grave, porque o ser humano não foi feito para trabalhar 7 dias por semana, 365 dias por ano, 80 a 90 anos sem parar um dia. Deus criou pensando no ser humano. Gênesis 1, verso 8, olha só que interessante isso aqui, quer ver? A gente vai passar um pouco mais para frente aqui. Gênesis 1, 28 diz assim: crescei e multiplicai. Quando Deus deu um mandamento, é para a continuação da vida, lá em Gênesis, né? Deus falou assim: olha, vocês têm que crescer e têm que multiplicar. É para que houvesse vida. Quando Deus disse assim: olha, vocês vão comer livremente desse fruto, mas de outro fruto vocês não podem comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi uma orientação para que eles tivessem vida, comendo alimentos adequados, e aí vai. Então, sempre que Deus traz uma ordenança em Gênesis, um mandamento, é para preservar a vida. E assim também, quando Deus abençoou, santificou e descansou no sábado, é para que você tivesse a oportunidade de tirar um dia para você esquecer dos seus problemas, esquecer das contas para pagar, esquecer das lutas que você tem, porque todos nós temos. E se a gente não para, como é que a gente vai viver com qualidade? Já está tão difícil tudo, ainda mais se a gente vive um dia após o outro. Pense nisso com carinho. Eu sei que para muitas pessoas tem que replanejar, repensar a vida, mas pense com carinho. O sábado, ele se aplica a um outro aspecto além do mandamento para preservar a vida. O sábado, eu quero trazer para você, é como um sinal de conhecimento. Como assim? O sábado como um sinal de conhecimento. Quando a gente entende a visão hebraica, a linha judaico-cristã,
Conhecimento, quando alguém conhece algo, inclui aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. Por exemplo, conhecer. Eu conheço minha esposa, você conhece seu esposo, e aí vai. Não significa somente você saber um fato. Não é só você saber acerca de alguém ou de algo. Conhecer tem a ver com relacionamento íntimo. Significa uma pessoa se tornar conhecida profundamente. Eu vou dar um exemplo. Você pode conviver com a sua esposa diariamente. E normalmente é assim, você convive com o seu esposo ou esposa. É o exemplo mais claro que a gente tem, um exemplo do nosso dia a dia, né? Você convive 6 dias por semana com a sua esposa, 7 dias por semana. Você conversa, dialoga, almoça, são os momentos que a gente passa. Mas um relacionamento íntimo que você tem, quem é casado ali, casada, é onde nós nos conhecemos na prática, onde há intimidade de fato, onde há proximidade de sentimentos, de pensamentos, de ações. O sábado é isso, né? Não quer dizer que a gente não tem que se envolver com Deus os outros 6 dias da semana. Sim, a gente se envolve, mas o sábado é aquele dia que ele fala assim, agora eu quero que você tenha um relacionamento mais profundo comigo, mais íntimo. Então a gente tem que considerar que relacionamento é um sinal de conhecer profundamente a Deus. E conhecer significa estar num relacionamento certo com Ele. E o que é se relacionar corretamente com Deus? O que é eu tirar um tempo para estar com Deus de fato? É eu fazer algumas coisas. A Bíblia diz assim, se você quer conhecer a Deus, se você quer se relacionar com Deus, você tem que praticar coisas com Deus. Você tem que servir a Deus. Você tem que temer a Deus. O que seria esse contexto de temer? É justamente o fato da gente se colocar reverentemente diante de Deus por aquilo que Ele é. Crer nele, confiar nele, buscar a Deus, invocar o nome de Deus. Isso tudo, de fato, é se relacionar com Deus. É claro que o sábado é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que um mandamento. Ele foi criado e feito para o ser humano se relacionar com Deus e esquecer daquele pepino, vamos usar esse termo aqui, que você tem que resolver segunda-feira, domingo, seja que dia for, ou quarta-feira. Semana que vem eu tenho um compromisso, quinta-feira que vem, sábado, esqueça disso. Foi feito para você e para mim, para nós. Olha o que diz Marcos 2:27, e disse-lhe, o sábado foi feito por causa do quê? Do judeu, é isso? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para mim, para você, para o homem no sentido ser humano. O sábado é um presente de Deus para o ser humano. Para quê? Para que o ser humano entenda uma coisa, que ele depende de Deus. Que nós não dependemos dos nossos próprios esforços. A gente tem que correr atrás das coisas, mas em última instância, quem nos mantém, quem cuida de nós, é o nosso próprio Deus. A gente começou falando sobre o mandamento esquecido. Até por isso a Bíblia diz assim, lembra-te do dia do sábado, porque é muito fácil a gente se esquecer na correria da vida de que Deus quer passar um tempo exclusivo conosco. O 7º dia é o único dia que é santo e abençoado por Deus. Então isso responde os argumentos de muitas pessoas dizendo assim, olha, todos os dias são iguais para Deus? Não, não são iguais. Existe um dia que Deus separou para um relacionamento íntimo com Ele. Todos os dias nós temos que nos relacionar com Deus, mas existe um dia para um relacionamento íntimo com Deus. Ainda durante a semana, a partir de amanhã, a gente vai falar do sábado como um símbolo, como um sinal entre Deus e seu povo também, tá bom? A gente volta amanhã, se Deus quiser, e eu espero você, nós vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado porque começamos a semana estudando um tema difícil, desafiador,
Mas que fique claro na nossa mente, na minha mente, na mente de cada pessoa, que quando o Senhor oferece algo é para o nosso bem, para a nossa salvação, para a vida, para que tenhamos mais qualidade mental, de descanso, para que os nossos afazeres consigam ser com mais qualidade numa próxima semana. Por isso, nos ajude para que nesse próximo sábado já possamos descansar em Ti, fazendo o nosso melhor. Nos traga de volta diante da tela, da TV, para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez amanhã. Nós nos entregamos em Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrar você que amanhã a gente volta ao vivo aqui no programa Escola Bíblica, 8h30 da noite, trazendo para você mais um aspecto do sábado como a lei de Deus e a aliança de Deus com a humanidade. A gente volta já. Deus abençoe você. Até lá.